Nada nos fere mais do que relacionamentos, mas também nada nos abençoa mais do que relacionamentos. Poucas pessoas saem da igreja ou do convívio dos irmãos por causa de questões doutrinárias, mas a maioria sai por questões de conflitos de relacionamentos ou por ausência de relacionamentos que justifiquem vínculos para ela permanecer na igreja. Queremos pensar a partir de Gálatas 2 e de Atos 15, conflitos em relacionamentos, mas pessoas que se sentem rejeitadas no processo, seja por causa de conflitos ou outro, e que precisam ser inseridas. Atos vai registrar 9:26 que Paulo tenha um encontro com os apóstolos em Jerusalém, intermediado por Barnabé, porque Paulo sabia o que era ser rejeitado. Ele era um perseguidor de cristãos, e Atos 9:26, os apóstolos não reconhecem nele essa conversão ainda, e têm dificuldade de inseri-lo no corpo da igreja. Então Paulo sabia o que era ser rejeitado. Barnabé é quem intermediou esta validação de Paulo. Agora em Gálatas 2, 9 a 14, Paulo fala de um novo encontro com esses mesmos apóstolos, líderes da igreja primitiva em Jerusalém. E neste novo encontro, Paulo é reconhecido como alguém que tem recebido graça e autoridade de Deus para pregar aos gentios. Olha a diferença deste novo encontro onde agora Paulo é validado. A igreja em Antioquia, diz em Atos 13, versículo 2, direcionada por Deus, ela envia Paulo e Barnabé. E aqui começa a nossa história do conflito de Atos 15, logo depois, envolvendo João Marcos, Barnabé e Paulo. Então, Atos 13, 2, a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé, direcionado pelo Espírito de Deus, porém eles tinham João Marcos como auxiliar, diz Atos 13, 5. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Colossenses 4:10 vai nos dizer isso. Mas quando chegaram a Panfilha, a região da Panfilha, João Marcos deixou a companhia de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária e retorna para Jerusalém, onde, conforme os indicativos de textos bíblicos, João Marcos, filho de Maria, dona da casa, da sala onde se reuniam. Então, desde quando Pedro sai da prisão e vai para a casa onde os irmãos estão reunidos. Então, João Marcos tem uma história dentro da igreja cristã também. Agora, ele volta para Jerusalém, João Marcos. Não sabemos por que ele voltou no meio desta primeira viagem missionária. Mas quando eles estão em Jerusalém, Atos 15, 37, e querem sair dali de Jerusalém, Paulo e Barnabé, para uma segunda viagem missionária, visitando as igrejas que eles já tinham plantado, iniciado, Barnabé quer levar João Marcos junto e Paulo se recusa, nessa segunda viagem missionária, a levar João Marcos, em virtude do que tinha acontecido na primeira viagem missionária dele tê-los abandonado. Mas isso causa uma desavença entre os dois, diz Atos 15, 37 e 38. Há uma divergência. Então, nesta divergência, como não há um acordo, Barnabé leva João Marcos com ele para Chipre, e Paulo segue para a península, para a região da Síria e da Sicília, mas leva Silas junto com ele. Silas é um dos líderes reconhecidos também pela igreja de Jerusalém. E eles seguem para Síria e Sicília para encorajar os crentes daquelas áreas, diz Atos 15, 39 e 41. Bem, Atos 15 para 2 Timóteo 4:11, passam-se mais ou menos 20 anos ou mais. E aí Paulo diz para Timóteo, para que ele traga junto João Marcos, porque ele é útil para o ministério. E Atos 4:11 tem um contexto onde Paulo fala de Demas. Demas que iniciou bem, como útil, servindo ao reino e caminhando com ele. Mas Demas que abandona Paulo, abandona o ministério, abandona o chamado. Agora aqui nós temos ele dizendo João Marcos, aquele rejeitado da segunda viagem missionária.
Aquele que não pôde ir junto porque Paulo, discordando de Barnabé, disse não é para ele ir junto. Este João Marcos se torna útil, de inútil para útil. Então, no mesmo contexto de 2 Timóteo 4,11, nós temos alguém que se torna inútil, Demas, e que há possivelmente um fim assim, como inútil, mas nós temos João Marcos, que há um tempo de 20 anos atrás estava nessa situação de Demas, e agora é restaurado, é resgatado. O que existe entre o João Marcos rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária e este João Marcos que é útil para Paulo agora que está na prisão em Roma, que dali ele escreve essa carta? No meio disto existe Barnabé. Existe esse encorajador que investiu na vida de João Marcos, tornando este rejeitado inútil. Nós sabemos que João Marcos também foi influenciado por Pedro, porque a carta de Pedro o chama de filho. É possível que a casa de Maria é a casa onde Pedro é o pastor, a igreja onde Pedro é esse pastor. E João Marcos, adolescente, jovem, é pastoreado por Pedro. Então, como Pedro influencia João Marcos, mas como Barnabé intencionalmente, numa época e um tempo decisivo para João Marcos, quando ele é rejeitado por Paulo, Barnabé o escolhe e caminha com ele. Em 1 Coríntios 9:6, o apóstolo Paulo reconhece a primazia de Barnabé. Paulo diz para a igreja de Corinto que Barnabé é um exemplo a ser seguido. Queridos, como o nosso coração precisa se inclinar para pessoas e estarmos atentos para pessoas, porque Deus unge pessoas, Deus não unge estratégias. Quantas pessoas no nosso caminho acabam ficando para trás porque nosso foco de agenda está muito voltado para tarefas, para realizar. Barnabé parou uma iniciativa missionária junto com Paulo. E agora ele tem uma outra iniciativa, possivelmente missionária também. Mas João Marcos agora se torna uma das principais iniciativas de Barnabé. Assim como quando ele vai para Tarso procurar Paulo, a principal iniciativa de Barnabé é Paulo, em Atos 12. Queridos, o quanto pessoas estratégicas são, de fato, pessoas que têm ocupado nossa agenda. João 17 fala daqueles que Deus nos deu. Quando temos convicção divina que Deus está nos dando uma pessoa, precisamos discernir, encaminhar com ela uma segunda milha. Quando ela pisa na bola, quando ela nos frustra, como caminhar com pessoas que em algum momento fracassam, mas que precisam de uma segunda oportunidade. Precisamos primeiro discernir de Deus se somos nós para que devemos caminhar com ela. E se Deus nos deu essa pessoa, Deus nos deu para viver esses processos dela, junto com ela, passar esse deserto, porque é na angústia que o amigo se faz irmão. É na angústia e na dificuldade que os 4 amigos carregam o paralítico numa maca, levando ele até Jesus. Há tempos em que todos nós, seja por um fracasso ou por uma crise, vamos parecer inabilitados, inadequados para a área de influência que Deus nos deu. E precisamos que pessoas nos carreguem. Você tem pessoas que carregariam esta maca e colocariam você na maca e levariam até Jesus em tempos assim? Você tem sido esta pessoa? Que Deus nos dê graça. Estamos compartilhando como o estudo do módulo de Barnabé, que discipula Paulo, é um módulo que nos ensina, no estudo 6, a investir naquele que é rejeitado. Que possamos crescer em discernir em Deus quem são as pessoas que Deus quer que nós investamos na vida dela em qualquer época da sua vida. E assim da mesma forma em relação a nós.
Que Deus nos abençoe e um grande abraço.